no canal. Mais um vídeo sobre futebol real e mais um vídeo sobre o nosso querido Brasileirão, a prévia da rodada, a oitava rodada, é isso mesmo? Oitava rodada, é isso mesmo, né? Já tá passando muito rápido, a gente já tá praticamente já passou um quarto da competição, né? Então, realmente tá passando muito rápido, né? Tá até estranho, a gente sabe que o calendário brasileiro é muito corrida, né? A gente tem 2 jogos a cada uma semana, né? Então é realmente complicado. Atualmente o líder é o Bragantino, né? Até um pouco isolado, né? 4 pontos do Atlético Paranaense. Tudo bem que o Atlético Paranaense tá com um jogo a menos, né? E aqui na zona de rebaixamento a gente continua com o São Paulo e o Grêmio sem vencerem. Então, os dois times decepcionando demais nesse começo, né? E essa rodada a gente tem o Corinthians versus São Paulo, né? Então é a chance do São Paulo quebrar o tabu na Arena do Corinthians e ao mesmo tempo conseguir sua primeira vitória no Brasileirão, né? Então vamos lá para a prévia, né? Primeiro jogo, Fluminense versus Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que começou muito bem o Brasileirão, tá em segundo, e o Fluminense que tá no meio de tabela. É no Maracanã, né, cara? Então aqui eu vou arriscar no empate porque é um jogo muito equilibrado. O time do Fluminense é bom, não tá tão bem na tabela, né? Mas é um time bom. E o Atlético Paranaense começou muito bem. Então aqui eu vou arriscar no empate, né? São dois times bem parelhos, né? Time de meio de tabela que pode até brigar por uma vaga na Libertadores, né? Então são dois times bem competitivos. Próximo jogo, Fortaleza versus Chapecoense. O Fortaleza que está na zona da Libertadores, né? Está em quarto colocado, e a Chape que começou muito mal, né? Está na zona de rebaixamento atrás do São Paulo, né? Então a gente pode ver aqui uma grande diferença na tabela. O Fortaleza já está caindo um pouco os resultados, né? Como eu disse antes, né? Que o Fortaleza não vai conseguir se manter muito no topo, né? Porque ele não tem um elenco para jogar tão bem constantemente, né? Então o Fortaleza deve sofrer algumas vezes. Mas aqui contra a Chape eu acho que o Fortaleza leva, sinceramente, 1-0, talvez. Vai ser um jogo sofrido, não vai ser um jogo fácil, mas como na casa do Fortaleza, e o Fortaleza está muito melhor que a Chape, pelo menos no momento, né? Eu vou arriscar aqui na vitória do Fortaleza. Próximo jogo pesado, hein? Internacional versus Palmeiras, um dos melhores jogos da rodada aqui. Sem dúvida, o Palmeiras que está em terceiro no campeonato, começou bem em questão de resultados, né? Apesar de não estar jogando tão bem em campo, né? Mas está conseguindo seus resultados. E o Internacional que começou muito mal, né? Então, perto da zona de rebaixamento, então o Internacional tem que reagir se ele quiser brigar por título igual o ano passado, né? Que ele fez contra o Flamengo. Daí é na casa do Internacional. Então aqui eu vou arriscar na vitória do Internacional, sinceramente, né? Eu sei que o momento do Internacional não é tão bom, mas eles são muito fortes na casa dele, e o Palmeiras normalmente sofre pro Internacional, né? São dois times muito fortes. Então eu acho que essa daqui vai levar o Internacional, sinceramente, um 2-1. Próximo jogo, Bahia versus América Mineiro, né? O Bahia que está bem na tabela, né? Quinto colocado. E o nosso querido o América Mineiro está na zona de rebaixamento, né? Então, outro confronto, né, entre times opostos, né? Um time que está muito bem, que é o Bahia, e outro time que está muito mal, que é o América Mineiro. O Bahia jogou muito bem contra o Palmeiras, podia ter ganhado do Palmeiras. Já a América tá muito mal, né? Ladeira abaixo. Lisca foi demitido, contrataram um novo técnico, então é tudo um processo, né, de adaptação com esse novo técnico. Então aqui eu vou arriscar na vitória do Bahia, 2-0, ainda mais sendo na casa do Bahia, né? Então com certeza o Bahia tem uma vantagem aqui. Próximo jogo, Santos versus Sport Recife, né? O Santos que tá num bom momento, né? Tá subindo na tabela, está em sexto colocado, contra o Sport que tá quase na zona de rebaixamento, né? Então aqui eu acho que vai ser uma vitória tranquila pro Santos, né? Vai ser um 3-0, 3-1. O Diniz tá engrenando agora seu trabalho no Santos. Eu acho que isso daí essa parceria aí vai dar muito certo, né? Pelo menos por enquanto, né? Vamos ver se vai se manter até o final do campeonato, como não aconteceu com São Paulo, né? Falando em São Paulo,
Agora vamos analisar o Clássico Paulista, Corinthians versus São Paulo. Será que o Tabu cai? Será que o Tabu cai hoje, hein? Vamos ver, né? O São Paulo que nunca ganhou na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena, né? E pode ganhar hoje, né? Pode ganhar hoje e também ganhar a sua primeira partida no Brasileirão, né? Então mata duas de uma vez, né? Então seria bem interessante para o São Paulo que tá numa mini crise, vamos dizer assim, né? Contra o Corinthians, que é um time de meio de tabela, né? Tá no meio da tabela. E é um time mediano, como a gente sabe. Aqui eu vou arriscar no empate, sinceramente. O empate sem gols ainda, hein? 0x0 aqui, jogo feio de se ver. O Corinthians é um time bem mediano e o São Paulo está em um péssimo momento. Então aqui é um 0x0. Próximo jogo, Juventude versus Grêmio. O Juventude que está perto da zona de rebaixamento e o Grêmio que é o lanterna do campeonato, hein? Quem diria? Mas eu acho que agora é a hora da primeira vitória do Grêmio, sinceramente. É hora da restauração do Grêmio realmente, né? Porque o Grêmio tem que acordar logo, porque um elenco estrelado igual o do Grêmio não pode ficar na zona de rebaixamento, né? Um time que tem Douglas Costa, um time que tem Diego Souza, um time que tem Rafinha, um time que tem o Ferreirinha, que tá em um momento muito bom. Então não pode ficar na zona de rebaixamento, ainda mais na lanterna. Então aqui eu arrisco num 2x0 do Grêmio, sinceramente. Próximo jogo, Bragantino, o líder do campeonato, versus Ceará, que está no meio da tabela, né? Então é um clássico de opostos também, né? O clássico de opostos não, um jogo de opostos, né? Porque esse não é clássico nem na China, né? Sinceramente. E aqui eu vou arriscar na vitória do Bragantino também, né? O Bragantino que comprou o Praxedes por 30 e poucos milhões. O Bragantino tá milionário, que isso, né? Tá investindo pesado a Red Bull no Bragantino, que curiosamente é um time perto da onde eu moro. Então, qualquer dia com certeza vou no estádio deles, né? Então aqui eu vou arriscar na vitória do Bragantino, sinceramente, né? 1x0, um jogo sofrido. O Ceará não é um time bobo. Mas o Bragantino tem um ótimo momento, né? Tem jogadores muito bons, como o Claudinho, Aderlan, Cleiton, que é uma promessa, né? Então é um time muito forte, realmente, né? Um time de muito futuro, com muitos jovens interessantes. Próximo jogo, Atlético Mineiro versus Atlético Goianiense. Jogo dos Atléticos, né? Um Atlético Mineiro que não começou tão bem, né? Para as expectativas do clube, né? Que está no meio de tabela. E o Atlético Goianiense começou muito bem para as expectativas do clube, sinceramente, né? Eles estão até na frente do Atlético Mineiro, né? Então, o jogo, pelo menos agora no começo, né? É um jogo de 6 pontos, né? Então, é muito importante para os dois times vencerem esse jogo, né? Então, vai ser um jogo muito pegado só por isso mesmo, né? Mas ainda tem outro fator, né? Que o Galo quer se recuperar, né? O Cuca teve aquela polêmica com o árbitro. Então eles vão vir com sangue nos olhos, né? Tudo bem que eles são com um surto de Covid, que complica um pouco, né? Então aqui eu vou arriscar no empate. Vai ser um jogo muito pegado, 2x2, talvez o melhor jogo da rodada, né? Próximo jogo e último, Cuiabá versus Flamengo. O Flamengo que tá cheio de desfalque aí, por causa da seleção, né? Está no meio da tabela versus o nosso querido Cuiabá, que está praticamente na zona de rebaixamento na frente do São Paulo, né? Então é um jogo entre dois times que não estão nos seus melhores momentos. Mas a gente sabe que o Flamengo tem muito mais time, independente dos desfalques, né? Independente sem Gabigol, sem Everton Ribeiro, sem esses caras aí que a gente conhece que são brabos, né? Então é um time muito forte. Então aqui eu vou arriscar na vitória do Flamengo por 2x0 realmente, né? É um jogo aqui que eu acho que o Flamengo vai levar a melhor. Então essa foi a prévia da rodada. Se você gostou da prévia da rodada, deixa o like. Você tem que deixar o like para ver que o conteúdo é bom e trazer mais vezes pro canal. Se você não gostou do vídeo, você pode deixar o dislike no vídeo, mas explique nos comentários por que você não gostou do vídeo. É isso. Falou!